Em Deuteronômio, capítulo 18, correto. Vejamos agora versículo 20 do capítulo 18. Deuteronômio 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, plural, o tal profeta morrerá. Isso é correto. Espiritualmente morto. A alma que pecar, essa morrerá. Nós temos um Deus, não deuses. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como nós conheceremos? Haverá tantos deles como nós conheceremos. Esse diz isso e o outro diz isto, como um diz isto e o outro diz aquilo, e assim por diante. Agora observe, nós conheceremos. When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem sucederá assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Se Deus não tem dito isso, então não tenha medo disso. Não tem problema. Apenas siga adiante e esqueça-se disto. Está vendo? Agora, olhe no que nós ouvimos hoje. Credo apostólico, o credo do metodista, o credo do batista, o credo dos pentecostais, o credo. O que é credo? Onde se obtém isto? Eu desafio a qualquer um para mostrar-me o credo apostólico na Bíblia. Eu creio, não há tal coisa. Se os apóstolos tivessem algum credo ao qual eles alguma vez se apegaram, aqui está. Arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Não estão vendo onde nós estamos, amigos? Nós estamos em uma terrível condição. E é um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Agora, vocês são homens e mulheres, a maioria de vocês, e vocês são filhos de Deus. Não deixe isso passar por alto. Lembre-se que é para termos estas coisas. É para elas acontecerem neste dia, nesta hora em que nós estamos vivendo agora. Esta é a hora pouco antes da vinda do Messias. É para haver um anúncio que virá de Deus. Deixe-me ler isso para você. Vamos voltar a Malaquias. É o último do Antigo Testamento. E ouçam ao que ele diz aqui em Malaquias, Então nós estamos... Ouça isto, apenas um momento. Agora, se você notar Malaquias 3, falando como Jesus disse da vinda de João, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor do Exército. Isso era João, anunciando a vinda de Jesus. E ele veio ao templo exatamente o que ele disse, o mensageiro do pacto, o anjo que estava no deserto com os discípulos ou com Israel. Vocês creem que ele foi esse mensageiro? Ora, ele disse, eu venho de Deus e eu volto para Deus. Agora, por que foi dado a Paulo uma enfermidade para oprimi-lo? Depois que Jesus havia sido morto e enterrado e ressuscitado, depois de um longo tempo, Paulo encontrou-se com ele face a face no caminho para Damasco. Ele disse, eu vim de Deus e fui para Deus. Paulo olhou para cima, havia uma grande luz ali, aquela mesma coluna de fogo. Você sabe do que estou falando? A mesma coluna de fogo. E Paulo falando com ele, e ele respondia para Paulo. As pessoas não ouviram. Eles não ouviram, porém Paulo ouviu. Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Agora levanta-te e vai até a rua chamada direita. E lá te será dito que eu tenho um profeta que vai chegar ali para te dizer o que deves fazer. Vê como para. Paulo desceu, foi batizado, invocou o Senhor, recebeu o Espírito Santo e Paulo disse, eu tinha uma enfermidade da carne que foi-me dada, um demônio, um mensageiro do diabo que me esbofeteia. É como bofetada após bofetada. Ele se sentia melhor, então o atingia novamente. Disse, eu consultei o Senhor 3 vezes para tirar isso de mim, porém o Senhor disse, Paulo, a minha graça é suficiente. Então ele disse, a ser que não me exaltasse acima da excelência da revelação,
Ele teve mais revelação do que Pedro, Tiago, João ou qualquer um deles. Ele o viu depois que ele havia partido talvez por 2 anos ou mais, parado em uma coluna de fogo falando com ele. Quanto maior hoje! 2000 anos! E ele ainda vive! Amém! Ele disse, foi-me dada a ser que não me exaltasse, dizendo, agora, irmão, eu estou acima de todos vocês. Veja, eu ouvi depois que ele ressuscitou dos mortos, e eu falei com ele. Eu sou a ser que não me exaltasse acima dali, algo que foi-me dado para manter-me humilde. Sim, foi ele quem lhes disse para serem batizados novamente no nome de Jesus. Disse, um anjo do céu. Ele disse, eu não fui às escolas deles, onde quer que elas estivessem. Disse, eu não subi a Jerusalém rapidamente, e nem por 14 anos. Disse, eu desci ao Egito, para ali na Ásia. E ele consultou o Senhor. Esteve ali cerca de 3 anos estudando o Antigo Testamento. Viu tudo comparado. Quando ele voltou 14 anos mais tarde, encontrou Pedro e os outros, e tinham o mesmo evangelho. Batizou da mesma maneira e fez a mesma coisa. Amém! Ele sabia que estava certo. Sim, Senhor. Ouça Malaquias agora. Aqui, Malaquias 3. Agora, se você pudesse, deixe-me apenas deixar claro isso para você. Eu creio... Vamos virar bem tranquilos agora em Mateus capítulo 11 e ver se eu talvez esteja enganado. Eu acho que encontrei. Eu talvez tenha que olhar primeiro para ver. Mateus 11. Vamos ver. Começa em... E aconteceu que, acabando Jesus de dar suas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo que ele estava em cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Os olhos de águia de João ficaram velados ali dentro da prisão. Está vendo? E Jesus respondendo disse, ide anunciai a João estas coisas que vós ouvis e vedes. João é um profeta, e se ele ouvir que isso é o que está acontecendo, ele saberá quem sou eu. Está vendo? Ele disse, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E todas as denominações estão juntas. Isto não diz assim, diz... Não diz. Disse, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Aí está o sinal. Observe. E partindo eles, e bem-aventurado é aquele que não é, e se não escandalizar em mim. Agora observe. Bem-aventurado é aquele que não é, escandalizar em mim. Em outras palavras, ou envergonhar-se de mim. Bem-aventurado é aquele que não se envergonhar de mim. Está vendo? Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, que fostes ver no deserto? Observe este profeta agora. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? João não. Oh, não. Vós, geração de serpentes disfarçadas, ele disse para aquelas denominações, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E não comeceis a dizer, pertencemos a isto e aquilo, porque até destas pedras Deus pode levantar filhos. Oh, irmão, não era uma cana agitada pelo vento com ele? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver, um homem ricamente vestido tem que mudar suas roupas 2 ou 3 vezes enquanto ele está pregando. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Eles são ministros que saem e beijam os nenês, você sabe. E casam jovens, e vão à escola e fazem discursos intelectuais. E você sabe, todas essas coisinhas efeminadas. Veja, está vendo? Ele não maneja uma espada de legumes na linha de batalha. O que fostes ver? Algum rapaz assim? O que ele está perguntando-lhe? Mas então o que fostes ver? Um profeta? Ouça, sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Senhor, o que ele era? Disse, ele é mais do que profeta? Ele era um profeta em grau elevado. Ele era o mensageiro daquela era. Que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu. E muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito. Eis que diante da minha face envio o meu anjo, para preparará diante de mim o caminho. Agora olha aqui em Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo diante da minha face.